Fala meus queridos amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Área Z. E hoje, para a gente falar de pedidos de socorro. Geralmente em situações de emergência, em situações de perigo iminente, a nossa primeira reação, o nosso instinto é se proteger desse perigo, fugir daquele perigo que está ameaçando a nossa vida ou a nossa integridade física. Porém, existem situações que não é possível fugir desse perigo. E a única coisa que nos resta é um pedido de socorro. Um pedido de socorro pode ser a diferença entre receber o resgate ou receber o auxílio, ou mesmo você padecer na situação de emergência. A gente vai ver esses e outros detalhes nesse vídeo de hoje. Então, se você não é inscrito, inscreva-se no canal, curta esse vídeo que eu acredito que você vai gostar e vai fazer muita diferença para a sua consciência, segurança, de emergência, de proteção. E é claro, a gente vai ver outros detalhes também que nós devemos considerar. Então fica aí, logo depois da vinhetinha eu vou trazer esse assunto para você. Então, meus amigos, é sempre um prazer estar aqui com vocês, falando de sobrevivência, de dicas de sobrevivência, para que você preserve a sua vida, a sua integridade física e traga mais segurança para a sua vida. E hoje nós vamos falar de pedidos de socorro. Geralmente, como eu mencionei para vocês, o primeiro instinto que nós temos quando existe um risco iminente ou já existe uma emergência ocorrendo, é que a gente tente fugir dessa situação, tente de alguma forma reagir, se afastar disso. Só que nem sempre isso é possível. O que nos resta é o pedido de socorro, esperando que nós tenhamos o resgate de uma eventual força de segurança ou mesmo que um civil possa nos ajudar em uma situação de emergência. Porém, esse pedido de socorro, claro, a primeira reação, quando possível, é a pessoa gritar por socorro, esperando a ajuda de alguém. Só que existem várias situações que somente gritar pode ser complicado e talvez você não consiga ficar gritando por socorro por muito tempo. Eu poderia ilustrar várias situações para vocês, mas eu vou ilustrar algumas. Lembrando que o pedido de socorro, basicamente, ele vai partir de forma visual ou em forma de áudio, certo? Então, ou você vai gritar por socorro para que alguém ouça os seus gritos, ou de forma visual você vai tentar chamar a atenção de alguém. A exemplo, um grupo que vai fazer uma trilha, por exemplo, algumas trilhas existem trajetos que é muito fácil uma pessoa se perder. E já aconteceu situações em que a pessoa acabou se perdendo lá da trilha, se perdeu do grupo e ficou perdida e precisou de resgate. E é claro que para o resgatista não é fácil localizar a pessoa. Se a pessoa colaborar para que aconteça esse resgate, vai ser muito mais fácil, ok? Então, se ela puder chamar a atenção do resgatista, vai facilitar muito a vida da pessoa e até mesmo esse resgate pode ser feito pelo próprio grupo que está acompanhando essa pessoa ou por alguém que esteja passando por ali naquele momento. Situações de pessoas que caíram em acidentes mais graves com aeronaves e fizeram sinais, ou mesmo naufrágios, e as pessoas fizeram sinais visuais na praia porque gritar não ia adiantar, principalmente que às vezes o resgate é aéreo. Então fizeram sinais visuais, existem técnicas para isso, para que de cima, lá do alto do céu, o resgate consiga ver lá que tem alguém precisando de ajuda. Isso através de SOS, de bandeiras coloridas ou tecidos, chamando a atenção para que o resgate perceba que alguém precisa de ajuda. Em situação urbana, é muito comum em desastres, principalmente com desabamentos, pessoas ficarem presas em escombros e muitas vezes essas pessoas estão ali aguardando que o resgatista encontre essa pessoa, que ela seja encontrada. E é claro, muitas vezes ela pode pedir socorro, se for possível, ela pode gritar por socorro, certo? Só que nem sempre pode acontecer isso, e isso é um detalhe que nós vamos ressaltar aqui pontualmente. Um incêndio, por exemplo, você vai ter o bombeiro que vai tentar fazer o resgate das pessoas que não conseguiram sair do local, mas é claro que o bombeiro vai ter que localizar onde estão as pessoas. Então é importante que você consiga sinalizar aonde você está para que torne esse resgate mais rápido, e quanto mais rápido for esse resgate, mais fácil de você manter a sua vida, de você preservar a sua vida. Alguns acidentes em rodovias ocorrem aos olhos das pessoas, quer dizer, você está na rodovia, tem um carro atrás,
acontece o acidente, seu carro sai da pista e acaba caindo mato para dentro, às vezes mato de beira de rodovia. E se alguém vê, naturalmente a pessoa para e prestar socorro. E se você está viajando sozinho, numa rodovia, por exemplo, e você não tem nenhum carro próximo, isso acontece. Quer dizer, ninguém viu acontecer. E você vai estar numa situação complicada. Muitas vezes você pode estar machucado, estar preso no veículo e não conseguir sair. Naturalmente, você precisaria chamar a atenção de alguém para obter um socorro. Fora situações corriqueiras. É muito comum, por exemplo, não deveria acontecer, mas acontece, situações em que, por exemplo, uma criança se perde dos pais. Né? Criança é assim mesmo, eu sei que é uma obrigação do pai e da mãe sempre manter atenção nos filhos, né? É um olho no peixe e o outro no gato, mas a gente sabe como criança é e muitas vezes pode acontecer e acontece da criança se perder dos pais e não precisa estar nem muito longe para isso, é só estar no meio de uma grande movimentação de pessoas e é fácil se perder, aí fica aquela correria para localizar. Não é um grande risco, muitas vezes de vida para a criança, mas é uma situação bem complicada que sim, pode apresentar riscos, ou mesmo situações onde os pais estão no ambiente com muitas pessoas e uma simples distração facilita para que alguém tente fazer mal para sua criança. Meios para chamar a atenção, como eu falei, visuais em forma de áudio. Muitas vezes eu falei aqui sobre um simples apito, né? Pode fazer diferença para pedir socorro, até em situações de violência urbana, em alguns países, o apito é aconselhado. Há divergências, porque numa situação de violência em que você pode fugir, você apita para chamar atenção, isso pode chamar a atenção das pessoas que estão à sua volta que vão lhe ajudar. É claro que na mira de uma arma, muitas vezes em um assalto, você não vai pegar um apito e apitar, porque você vai tomar um tiro. Então, são situações e situações, ok? Mas é recomendado, geralmente, para situações de violência em que não existe arma envolvida. Então, isso aqui ajuda muito. Até questões de violência doméstica. Eu lembro que, um tempo atrás, alguns municípios que faziam campanhas contra a violência doméstica para que as mulheres tivessem um apito, e isso seria um código para que fosse um pedido, considerado um pedido de socorro, uma situação de emergência em que a pessoa está ali precisando de ajuda, ok? Então é simples, é barato, é pequeno e é muito versátil. Outra situação são os meios visuais, por exemplo. Então aqui, por exemplo, tem um espelhinho de sobrevivência. Isso aqui, é claro, é mais para um ambiente natural, é mais para uma situação de resgate aéreo ou num lugar de relevo em que você está no morro, você pode sinalizar, quem está do outro lado vai ver, mas é claro, você precisa de luz para que isso aqui funcione, ok? É uma forma visual de você chamar a atenção, ok? Outra forma de chamar a atenção são lanternas, né? Lanternas, você pode emitir ali a luz da lanterna, né? Jogar uma luz, tem que virar aqui a minha lanterna. Então você pode jogar a luz e a luz naturalmente chama atenção, é claro que principalmente em situações que está escuro. Então, uma pessoa, como eu falei, sofre um acidente de veículo, fica presa nas ferragens, num lugar que não é fácil de visualizar, ela pode pedir socorro. Alguém perdido numa trilha pode pedir socorro através de sinal luminoso, vai identificar que tem algo ali, vai chamar a atenção, ok? É mais fácil você obter socorro. Se você estiver preso em um local, por exemplo, um desmoronamento, e você ainda consegue fazer isso, mas você está preso, você também poderia usar tanto o sinal sonoro de um apito quanto uma lanterna, ok? Seria possível fazer isso, é uma forma de chamar a atenção e pedir socorro. Porém, tem situações que nós poderíamos considerar, ok? Que são reais e elas acontecem. Nem toda situação de emergência é necessariamente uma catástrofe. E isso eu digo muito, inclusive, vale para todas as pessoas, mas isso eu digo muito, inclusive, para as pessoas que têm mais idade e que já têm um problema de saúde. Existem muitas situações que podem ocorrer conosco, situações de emergência, em que nós temos algum mal, né? Um mal súbito, ou situações de emergência que podem levar você rapidamente a sofrer um desmaio e a perda da consciência. Né? Por exemplo, um incêndio, você pode inalar muita fumaça e você acabar desmaiando. Logo, não tem como você ficar pedindo socorro, nem fazendo o sinal visual, nem gritando por socorro, ou muito menos apitando. Mesmo uma pessoa de idade que mora sozinha em uma residência, caso ela sofra algum tipo de mal súbito, ela pode acabar logo desmaiando. Tá? Então, se a pessoa está tendo um infarto, se a pessoa pode estar tendo um AVC, né, um acidente vascular cerebral,
E isso são situações que podem fazer a pessoa apagar rapidamente. Mesmo num acidente de carro, como eu falei, às vezes você pode estar perdendo sangue, você pode estar machucado, perdendo sangue, e isso vai fazer você apagar, né, desmaiar, ficar inconsciente. E pessoas inconscientes não conseguem pedir socorro. Para esse tipo de situação, aí é onde eu pensei, puxa, o que poderia fazer uma pessoa nessas situações? Afinal de contas, não tem como você pedir socorro inconsciente. E sozinho, ninguém está vendo o que está acontecendo com você. Principalmente para as pessoas que moram sozinhas. Qual que seria uma possibilidade de você poder pedir socorro? Eu pensei muito nisso. E pesquisando sobre, eu achei isso aqui. Tá? Isso aqui é um alarme pessoal. Como se fosse um alarme de um automóvel, como se fosse o alarme de uma casa. Só que isso aqui é um alarme para a pessoa. Tá? A ideia é que você dispare esse alarme, você consiga disparar esse alarme se você tiver um tempo. Por exemplo, como eu falei, numa situação que você está soterrado e você está tão fraco que não consegue pedir, gritar por socorro ou mesmo não consegue emitir sinais luminosos, eficientes, até porque pode ser de dia. Qual que seria uma possibilidade de alguém identificar que tem algo ali, identificar que alguma coisa está acontecendo e poder ir lá localizar através do som, ok? É isso aqui. Ou uma pessoa que está dentro de casa começa a passar mal, ela está sentindo que vai estar passando mal e que ela provavelmente vai desmaiar, porque já aconteceu isso comigo. Então a gente sabe, muitas vezes a gente percebe que a gente está apagando e alguma coisa que ela possa fazer para chamar a atenção antes que ela entre de fato ali, acabe desmaiando e ficando inconsciente. É algo que fique fazendo som sem você precisar nem soprar, né? E nem ficar gritando. Então eu achei o alarme pessoal. Isso aqui também é recomendado para situações de defesa urbana. Só que é claro, como eu falei, às vezes na frente de uma arma não dá para você fazer muita coisa além de se render, né? Então não tem como pedir muito socorro, você pode tomar um tiro. Então são situações e situações. Se você tiver guarnecido, tiver alguém tentando invadir onde você está, se você conseguir se trancar em algum local antes que o agressor chegue a você, você pode utilizar um equipamento desses aqui. Esse equipamento aqui é da Sabre. Eu comprei isso na Amazon, tá? Eu comprei lá na Amazon, demorou pra caramba pra chegar, porque vem de fora, mas tem vários modelos desse tipo de aparelho na internet. Tem no Mercado Livre, tem no AliExpress, tem vários modelos, cores, tamanhos. Eu peguei isso aqui porque a Sabre é uma referência, então eu quis pegar algo de referência para daí poder relacionar outros equipamentos. Se isso aqui for bom o suficiente, eu pretendo inclusive adquirir outros para minha família. Tá fechado, eu não abri ainda, eu quero fazer essa experiência com vocês. Esse é o tipo de equipamento que, teoricamente, como que ele funciona? Uma vez que eu aperte um botão, ele vai ficar emitindo um alarme sonoro, né, sem parar. Tá? Ele vai ficar lá tocando por 2 horas, pelo menos é o que promete esse equipamento aqui. Ele vai ficar 2 horas disparado o alarme direto. Então uma pessoa que estiver entrando em situação que ela vai ficar inconsciente, por exemplo, numa situação do incêndio que o bombeiro entra num prédio para tentar resgatar e a pessoa sabe que não consegue sair, ela vai acabar apagando por causa da fumaça, ela pode usar isso aqui para chamar a atenção do resgate, para o resgate saber onde ela está e poder retirá-la do local. Numa situação, como eu falei, de trilha, mesma coisa. Uma criança num shopping, se perder dos pais e precisar chamar a atenção para que os pais localizem ela de forma rápida, vai funcionar. Uma pessoa que está em casa sozinha e muitas vezes está passando mal e não consegue gritar por socorro, é claro que daí é interessante que a comunidade esteja envolvida, é claro, é interessante que você informe o seu vizinho, né, que está do seu lado, que você tem um aparelho desse e que a emissão desse som significa que algo de errado está acontecendo. É necessário, aí tem um material humano envolvido, ok? Mas é bem interessante. No caso desse aqui, ele não é só sonoro, como também ele é visual. E eu vou mostrar isso aqui para vocês porque é algo curioso que também pode fazer diferença. Algumas coisas você pode usar em situações diferentes, né? Por exemplo, o apito, como eu falei, se você tiver numa situação mesmo de violência urbana, mas você tiver guarnecido, você pode usar o apito para pedir socorro. Algumas lanternas, por exemplo, que é um equipamento pequeno, fácil de transportar, assim como um apito, que é um chaveiro, né? Algumas lanternas têm o SOS. Então, situações que a luz é conveniente para chamar atenção, tem lanternas com a função SOS ou mesmo estrobo, que a lanterna vai ficar piscando.
Tá? Então, mesmo se você não puder ficar ali segurando a lanterna, você pode botar ela em modo estrobo ou colocar em modo SOS e a lanterna vai ficar piscando mesmo que você fique inconsciente, coisa que o apito já não vai funcionar, né? Porque não tem como inconsciente, não dá para soprar um apito. Então, a lanterna ainda quebra o galho nesse sentido, tá? E no caso aqui, o espelhinho, ele é mais para situações outdoor, né? E você precisa de uma contraluz nele para que ele possa fazer o reflexo. Esse equipamentinho da Sabre, o alarme pessoal, ele já vem com a ideia, principalmente a ideia central dele, é situações de violência urbana. Você está guarnecido, ou você pode correr, ou é possível emitir um som para tentar afastar o agressor. Como eu falei, aí vai depender da situação. Se você estiver guarnecido e o cara está tentando te agredir, você está protegido, você pode tentar chamar a atenção com o alarme. Na mira de uma arma, a história muda de figura, tá? Então depende muito da situação, mas ainda assim para algumas situações pode ser útil. Mas principalmente todas as situações em que eu estou inconsciente, né? E não tem como eu gritar por socorro, tá? Então eu estou ficando inconsciente. Claro, tem situações que podem ocorrer e você não dá tempo de usar isso aqui. Mas existem muitas situações que você vai apagar gradualmente, tá? Então você sente que está quase apagando, então sabe que não dá para gritar socorro. Então você usa um equipamento desse. Esse aqui é da Sabre, vou tirar da embalagem. Então eu peguei esse aqui, como eu falei, na Amazon, tá? Depois eu vou mostrar mais de pertinho para vocês o aparelho aí com a câmera, ok? Deixa eu abrir aqui a embalagem e tirar ele daqui. Ó, ele é um chaveiro, ok? Ele é um chaveirinho, tá vendo? É um chaveirinho, ele é pequenininho, parece um controle de carro. É do tamanho de um controle de carro. Ele tem, esse caso aqui, esse tem 2 LEDs embaixo e ele tem aqui o emissor sonoro aqui atrás. Funciona de 2 formas isso. Ele é um chaveiro, então você pode carregar isso na sua cintura, tá? Na sua mochila, ok? Pode levar no seu molho de chaves. Então aqui ele tem um protetorzinho, né, para as pilhas, vou tirar fora para que ele funcione. E como diz aqui na embalagem, diz que ele fica 2 horas, né, funcionando, emitindo alarme, se você quiser. Ele pode ficar até 2 horas e ele emite 130 decibéis de som. É alto? Vamos descobrir agora, né? Então ele funciona 2 formas aqui. Eu tenho um botão para ligar a luz, tá? Ah, vamos dizer que eu estou numa situação do incêndio, o ambiente, claro que a energia vai para o espaço, fica tudo escuro, é só a luz do fogo. Essa luz aqui perto de você pode ajudar alguém a te enxergar no escuro, tá? Vai ver a luz ali, pode ajudar a te visualizar no escuro, tá? Outra situação aqui, como é que isso funciona o alarme sonoro? O próprio plug do chaveiro aqui, você vai puxar ele, tá? Você puxa ele fora e ele emite um som bem alto e pisca também. Nossa Senhora! Como deu para ver, ele é bem forte. Espera aí que a Embratel tá mandando mensagem no meu telefone agora. É bem forte, cara, é bem forte. E ele fica piscando a luz. Então, numa situação de emergência que você precise chamar atenção, dá para ver que isso vai chamar atenção. Aqui diz que dá para ouvir isso aqui pelo menos a uns 381 metros, e eu não duvido, tá? Porque é bem alto. Então, até 381 metros aí vai dar para ouvir esse som. Então, caso aconteça alguma coisa que eu sei que eu tô ali apagando, né? Que eu tô, digamos assim, eu vou desmaiar, não vou ficar conseguindo pedir socorro, ou mesmo que eu esteja consciente. Às vezes eu posso estar fraco e não conseguir gritar por socorro. Eu posso puxar, detalhe, você puxa ele, ó, tá aqui, você puxa e ele emite o som e a luz. Ok? E fica piscando. Então ele vai emitir o som, a luz e ficar piscando. Não tem como isso não chamar atenção. É claro que para algumas situações, como eu falei, é interessante envolver o material humano nisso. Então você avisar para as pessoas que você tem um dispositivo desse aqui e que, claro, ao soar desse alarme significa uma situação de emergência. E eu achei um dispositivo bem interessante e é um recurso bem interessante para chamar a atenção. Agora eu pergunto, e você tem um dispositivo para usar nesses tipos de situação? O que você utilizaria em situações de emergência para poder chamar atenção e pedir socorro caso você não pudesse gritar? E outra, quantas outras situações podem ocorrer
que você precisa pedir socorro, né? E como você vai fazer isso? Você já pensou isso na segurança do seu dia a dia para ter uma segurança maior em situações de emergência? Então esses são recursos bem interessantes para você. Esse aqui para mim é novo, né? Esse, como eu falei, adquiri na Amazon. Até então eu já tinha visto vagamente sobre isso aqui, mas justamente pensando nessa situação de pedir socorro e principalmente na situação, como eu falei, uma pessoa sozinha precisa pedir socorro e ela está ali passando mal, quer dizer, ela não consegue gritar por socorro, então ela comunica às pessoas à sua volta que ela tem um dispositivo desse, que se ela só esse dispositivo, é bom a turma dar uma olhada que alguma coisa está errada. Pode ser a chance de sobrevivência. Lembrando que muitas situações, muitas questões de saúde, né, muitos males que afligem a nossa saúde, situações que você precisa de um rápido socorro, e quanto mais rápido o socorro, mais chance você vai ter de sobreviver. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. É um vídeo longo, mas é legal a gente debater esses assuntos e pontuar isso, inclusive de forma com bastante detalhes, para que nós consigamos aplicar algumas ideias dessas de mais segurança, de sobrevivência na nossa vida e no nosso cotidiano. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo do canal Área Z, com mais dicas para vocês e mais assuntos de sobrevivência, de preparação, de coisas para preservar a nossa vida e garantir a nossa segurança. Um grande abraço a todos vocês e nos vemos no próximo vídeo do canal Área Z.